Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Leader Talks. Hoje uma noite muito especial para mim, poder receber aqui grandes amigos, personalidades e líderes de Ribeirão Preto, da região e de todo o Brasil. No meu lado aqui direito, o meu querido amigo Caio Melo, ele que é terapeuta comportamental, treinador de pessoas, gestor de empresas e que vai trazer aqui informações preciosas de como alavancar os seus negócios através do desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Jorge. Prazer imenso estar aqui com todos vocês, poder bater esse papo aqui, a gente poder agregar um pouquinho aí para quem está nos assistindo. Fantástico. E do meu lado esquerdo aqui, o meu querido companheiro também e amigo, o Dr. Renato Buozzi, ele que é referência na área do terceiro setor, um grande advogado que foi responsável pela criação de vários projetos, implementação de serviços sociais em parceria entre o governo e o terceiro setor. Buozzi, seja bem-vindo ao Leader Talks. Obrigado, meu amigo querido Jorge Dyer, uma alegria participar de uma das suas empreitadas. Você que é um líder nato, né? Está sempre implementando coisas boas. Um prazer estar aqui do lado do Caio, ao seu lado, e para batermos um papo sobre coisas relevantes, que eu tenho certeza que a sua pauta está recheada de coisas bacanas para nós discutirmos e acrescentarmos um tijolinho nessa obra coletiva, que é a questão de trabalharmos as coisas vinculadas à liderança, ao terceiro setor. Quero acrescentar um tijolinho nessa obra de vocês. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. E como você disse, né, o Leader Talks é das ações, dos projetos do nosso grupo de network 360 graus, que é um novo grupo que está surgindo aqui na cidade de Ribeirão Preto para conectar empresas, terceiro setor, influenciadores, enfim, pessoas que estão buscando desenvolver a liderança na gestão de pessoas com um propósito maior, que é servir ao bem comum, que eu acho que é o objetivo de toda liderança verdadeira, né, Caio? E, Caio, você que estuda há muito tempo a parte da inteligência emocional, como que surgiu, né, esse desejo de se desenvolver nessa área? Então, na verdade, veio com uma necessidade pessoal, né? Eu, inicialmente, quando eu busquei aprender sobre o assunto, estudar sobre o assunto, foi porque eu estava vivendo um momento pessoal muito difícil na parte do meu relacionamento conjugal. Estava ali na beira de um divórcio e eu entendi, né? Quando eu participei de uma palestra, eu entendi que existiam coisas, demandas emocionais dentro de mim que eu precisava resolver, porque aquilo que eu estava vivendo era apenas a consequência de crenças, de percepções, né, que eu tinha dentro de mim. E aí, quando eu participei de uma palestra, participei depois de uma imersão de 2 dias, que foi um final de semana fantástico, que chacoalhou, literalmente, abriu a tampa da minha cabeça, lavou aquele monte de coisa ali que tinha sido plantada dentro de mim, que eu nem sabia que estava lá, e construiu ali novos padrões emocionais, novos padrões comportamentais que permitiram, inicialmente, que eu não só salvasse meu casamento, melhorasse como pessoa, mas que eu descobrisse também um novo propósito, uma nova missão, né? Eu implementei dentro das minhas empresas os conceitos que ali eu aprendi e hoje posso ajudar outros empresários, outros líderes, gestores, enfim, outras pessoas que querem também buscar aí um desenvolvimento emocional para poder ter resultados melhores na vida. E como que foi o processo para aplicar esses conhecimentos na prática e principalmente na área empresarial, no caso dos seus negócios? Como que foi o processo de aplicar isso nas empresas? Então, Jorge, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, para os empresários, quando eu faço palestras, é uma coisa que é muito legal, quando eu vou dar uma palestra numa empresa, eu gosto muito de poder sentar com o empresário antes, poder entender o que ele está vivendo, porque eu sou um apaixonado por comportamento humano e eu acredito que a gente aprende muito. Mas o que eu percebi, principalmente, é que a maior parte, se você parar para ver, das dores do empresário, elas estão associadas ao emocional e ao comportamental. Ser empresário, ser empreendedor no Brasil é uma profissão solitária, né? Nós sabemos disso, como que é, porque
muitas vezes você não tem para quem recorrer, você tem aquele monte de pedrada que você acaba levando no dia a dia e as adversidades que a gente acaba enfrentando, e você se sente muitas vezes sozinho, né, sem ter para onde recorrer. Então, eu venho de uma família onde meu pai ele teve 3 empreendimentos, 3 empresas que quebraram, até que ele conseguisse hoje, graças a Deus, estar muito bem sucedido. Mas se ele tivesse tido esse respaldo no passado, se ele tivesse entendido e tivesse tido alguém que pudesse eventualmente auxiliar naquele processo ali, eu tenho certeza que ele não teria passado por tanta dor quanto ele passou, sabe? E isso acabou se tornando para mim hoje, eu como terapeuta, como treinador comportamental, meu propósito, minha missão é poder ajudar tanto o empresário, mas também mostrar para o colaborador que muitas vezes ele não cresce, ele não evolui, não é porque ele não tem oportunidade, não é porque as coisas estão ruins, é porque existem dentro dele, né, ou dela, crenças, padrões emocionais e comportamentais que acabam travando, que acabam limitando. Então, eu acho que o empresário, o colaborador, o líder, o gestor que ainda não desenvolveu a sua parte emocional e comportamental, ele está fadado a ficar ultrapassado. O mercado, com o passar do tempo, ele já está exigindo, mas ele vai exigir cada vez mais. Porque, no fim das contas, uma empresa ela é feita de quê? Pessoas. Né? As grandes empresas, principalmente. Você, quando é autônomo, ainda é você e o cliente ali no final. Mas, quando você se torna líder, quando você tem uma equipe para liderar, você vai ter diferentes dos mais diversos tipos de pessoas. Você vai ter aquela pessoa que ela é mais ativa, mais enérgica, você vai ter aquela pessoa que ela é mais retraída, mais introspectiva. E não é a pessoa que tem que se adaptar ao líder, e sim o líder que tem que entender como lidar com esses perfis diferentes e saber extrair o melhor de cada pessoa. Né? Então, basicamente, o que a inteligência emocional faz é ajudar tanto na outra ponta, na ponta final, que é o colaborador, por exemplo, a se desenvolver para lapidar aquilo que ele precisa lapidar para desenvolver um resultado melhor. O líder, né, gestor, como pessoa e como gestor, para que ele consiga também saber extrair o melhor do teu time. E pegando uma ponta mais acima, o empresário, né, que já tem os seus líderes ali abaixo, ele saber também fazer essa gestão das adversidades que ele tem pessoal e conciliar esse equilíbrio família e trabalho, e para que ele consiga também ser o exemplo aí, e de uma maneira melhor possível conduzir o seu time para crescer e evoluir como negócio. Você lembra de algum caso assim que te marcou, de algum desafio que foi superado pela postura do líder da empresa, ele conseguiu reverter ao adotar um estilo de liderança diferenciado? Cara, eu já tive dentro da própria empresa, né? Eu já fiz gestão de muitas pessoas ao longo da minha vida, mas assim, por exemplo, um caso que eu lembro muito, um dos primeiros, acho que foi até o primeiro encarregado que nós colocamos na linha de produção de uma das nossas empresas, foi naquele método, poxa, é o funcionário mais antigo, é o colaborador mais antigo. Sim. Né? E era um cara fantástico, um cara que, tecnicamente falando, e para aquilo que ele exercia, ele tinha um bom desempenho e era emocionalmente, comportamentalmente também legal. Só que quando nós colocamos ele na função de gestor, como um gestor da linha da equipe, nós perdemos um ótimo colaborador e ganhamos um gestor não tão eficaz. Sim. E aí foi muito engraçado, porque bem nessa época, um pouco tempo depois, foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, e ali eu entendi que eu tinha colocado a pessoa errada na função errada. Não é que ele era um colaborador ruim, não é que ele não tinha competência e habilidades. É que a pessoa certa no lugar errado. Exatamente. Ele era a pessoa certa, mas no lugar errado. E aí é um pouco daquilo que... Por isso que eu falo da importância das competências emocionais e comportamentais. Veio um novo colaborador que nós contratamos, que fazia pouco tempo que estava na empresa. Ele era uma pessoa que, a nível de grau de instrução técnica, ele tinha ali nem o primeiro grau completo, só que ele era um cara que, quando você analisava a parte emocional e comportamental dele, era fantástica. Ele era um cara que ele sabia cobrar quando tinha que cobrar, ele sabia ser mais leve quando tinha que ser mais leve, ele sabia o cara da equipe que ele
precisava puxar mais, ele sabia o cara que ele tinha que ter uma comunicação menos agressiva, porque senão o cara ia espanar com ele. Então, ele tinha o domínio disso. E aí, entendendo isso e colocando ele nessa função, deslanchou, assim, né? O nível de produtividade, o nível de resultado da empresa melhorou bastante nessa área específica. Então, eu posso dizer que eu literalmente vivi na prática essa experiência por ter buscado eu desenvolver esse tipo de coisa e aprender essas coisas. Não, excelente. Renato Boazzi. Que legal. Ó, já gostei do início aí do nosso bate-papo. Já está sendo... Temos uma pequena aula, né? Uma aula de MBA aqui. Estamos indo bem, né, Jorge? Estamos aprendendo bastante, né? E queremos aprender com você também, viu, pois Renato? não. Porque nessa tua função de conectar o terceiro setor, o poder público e também, por que não, empresários, para poder atingir os objetivos, você tem que ser um líder com muito jogo de cintura. O que te levou, o que te motivou a se especializar nesse segmento do terceiro setor? Ô Jorge, eu tenho uma formação familiar humanista. Eu sempre gostei de seres humanos, sempre gostei de gente. E na questão acadêmica, eu fui atrás de uma atividade que representava uma ciência humana, o direito. Eu atuo profissionalmente enquanto advogado e gosto muito disso, né? E tem pessoas que elas prezam pela questão financeira como fim, né? Eu quero ficar rico, eu quero ser milionário, eu quero dinheiro como finalidade. E o dinheiro é importante. É lógico que nós estamos aqui para tomar um café, tomar uma água, pagar a energia elétrica, nós precisamos de dinheiro. Mas eu não penso que a questão financeira ela é a finalidade. Ela é um meio para gerar conforto, para gerar bons relacionamentos, para gerar uma vida razoável, confortável, uma vida digna, né? E eu comecei a trabalhar muito jovem em uma entidade sindical, num sindicato, onde entrei menino, né, para ser auxiliar de escritório e já saí advogado depois de 13 anos ininterruptos de prestação de serviço. Então, eu sempre gostei de atender gente, sempre trabalhei com o público, né? E eu penso que vem de família. Minha avó, uma nordestina, né, arretada, que ela tem muitos relacionamentos onde ela mora, na Vila Tibério, aqui em Ribeirão Preto. E é engraçado, quando você doa, você é uma pessoa que tem essa prática reiterada de doar, parece que vira uma sintonia, porque ela doa muita coisa, mas ela recebe muita coisa também. Retorna, né? Acaba retornando, existe esse fluxo de energias. Com certeza. Então, no meu caso, conciliou, né, essa questão humanista familiar com o acadêmico, né, na área do direito, em específico na área de humanas. E hoje eu posso dizer que eu já passei, eu vou fazer esse ano, próximo agora, 2025, 18 anos de advocacia. Então, em que pese estarmos aprendendo, e todos os dias nós aprendemos, maioridade, de fato, né? Vou atingir a maioridade na advocacia. Sim. Em que pese aprender todos os dias, a experiência ela é louvável. Então, tem que se tirar o chapéu para a experiência e tem que se valorizar a experiência. Então, eu penso que, sendo bem objetivo, a questão humanista de família e a questão de executar na prática uma ciência humana, eu penso que veio a calhar e hoje eu dedico muito da minha atuação, da minha energia para atividades do associativismo do terceiro setor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma definição de cidadania. Muito se fala em cidadania, mas eu vejo cidadania como você concretizar na prática aqueles princípios, aquelas leis que estão na Constituição. Então, eu acredito que você, tendo essa formação acadêmica, jurídica, como advogado, como estudioso das leis, isso facilita muito você encontrar aí lacunas, você encontrar aí problemas práticos e buscar viabilizar soluções também. E dentro dessa perspectiva, Renato, quais têm sido os maiores desafios para você conseguir essas parcerias com o poder público? Na verdade, eu trabalho hoje com a Lei 13.019 de 2014, que trata-se do marco regulatório das organizações da sociedade civil. O que é isso, Caio? É uma lei que legitimou a execução de serviços públicos por intermédio das entidades do associativismo, do terceiro setor. E eu faço uma campanha, eu sou um entusiasta da campanha do terceiro setor, e muitas das vezes eu já cheguei de frente de pessoas
que não sabem o que é o terceiro setor. Então, eu quero antes aqui fazer uma distinção, explica para o pessoal, brevemente, que é uma classificação, uma distinção acadêmica. O primeiro setor é justamente o setor governamental. É a questão de quem trabalha dos entes federativos. Federação, União e... Governo estadual, prefeitura. Isso, governo da União, governo federal, governo estadual, nos estados federados e dos municípios. Esses são os entes federativos que representam o primeiro setor. O segundo setor é que o Caio está aqui representando e que veio aqui nos dar essa explanação, essa aula da necessidade da questão de habilidades e comportamentos e atitudes que gerem bons relacionamentos interpessoais, que é o setor empresarial, o mundo corporativo, de quem tem o ânimos, o intuito de lucro, e que está tudo bem, né? Você tem o primeiro setor, é o governo, o segundo setor é o meio empresarial corporativo, e o terceiro setor é as associações. São as entidades que não têm necessariamente um ânimos lucrativo, tá? Que você pode ter nas mais diversas categorias de interesses, né? Da assistência social, da educação, do esporte, da cultura, do lazer, enfim. Seriam as ONGs, fundações? São as ONGs, fundações. Você pode ter uma associação de bairro, uma associação dos direitos dos consumidores, né, daquelas pessoas que são vitimadas pelo sistema bancário. Você pode ter daquilo que você mais houver de interesse e que, quando eu atuo enquanto uma pessoa só, você tem uma força. Agora, quando você atua de forma coletiva, você tem muito mais força, e o associativismo ele vem para isso. Então, o terceiro setor ele representa justamente isso. A união de pessoas que é legitimada por interesses em comum e que tem maior força na observação dos seus direitos, dos seus interesses e, muitas das vezes, possibilitando com que aquilo que você quer buscado de forma coletiva seja contemplado para um grupo de pessoas, não meramente por interesse individual. Mas, Renato, a gente sabe que, infelizmente, nosso país tem muita corrupção. Então, queria fazer uma pergunta para você. Vou te colocar aqui de saia justa. Sim. Mas tenho certeza que você vai sair bem. Vamos lá. Quando você chega para um prefeito, para uma autoridade, propondo uma parceria, né, com o terceiro setor, com uma ONG, etc., como negociar com esse prefeito, que às vezes está acostumado a receber algum benefício, né, a ele fechar uma parceria com você e não com uma empresa que às vezes vai oferecer algum benefício até financeiro para ele? Ô Jorge, na experiência prática, eu vivencio muito pouco essas questões de eventuais vinculações à corrupção. Por quê? Nós já demonstramos para o gestor, para o parceiro, que nós somos sérios e que vamos cumprir os contratos, aquilo que é pactuado de forma republicana, à luz do dia. Então, o gestor, quando ele vem, ele insinua meramente, olha, qualquer coisa que não seja condizente com a observação do ordenamento jurídico, aquilo que a legislação como um todo prevê, nós já demonstramos, olha, se quiser fazer negociata, escolha outro grupo, escolha outras entidades, escolha outras pessoas, isso já não é conosco, tá? Agora, por que os gestores hoje escolhem fazer parcerias com as entidades do terceiro setor e, muitas das vezes, na execução do serviço, não com as empresas da iniciativa privada do segundo setor? Por questão de custo, de economicidade, de controle social e de eficácia e eficiência na prestação de serviços públicos. São os benefícios que a população vai ter. São os benefícios. Por quê? Se o gestor ele tem a opção, né? Você, quando paga o seu imposto, tá, ele vai para ser gerido por um gestor público, seja no âmbito que for, o âmbito municipal, estadual ou federal. Tá? Esse gestor, que é responsável pela gestão dos seus recursos públicos, ele tem que te entregar aquilo que é pago e que, em regra, é feito por intermédio da execução de serviços públicos. Ele tem a opção de fazer por intermédio da iniciativa privada, aí ele tem que observar a lei de licitação. Tá? E quando você fala em licitação, contratar um empresário, é lógico que quando ele vai contratar, está embutido dentro dessa contratação, observando os critérios técnicos legais, o ânimos de lucro, porque o empresário ele contrata com o poder público querendo ganhar o seu dinheiro. E é justo, é lícito, claro, é honesto, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, por que ele opta, muitas das vezes, o terceiro setor? Justamente porque não tem o ânimos lucrativo. Tá? Ele contrata a mesma coisa por um preço mais barato. Muitas das vezes, quando ele tem que optar até pelo mesmo preço, tá? Pela iniciativa privada e pelo terceiro setor,
ele opta muitas das vezes, é claro que muitas vezes ele opta por contratar a iniciativa privada por intermédio das empresas. Mas no terceiro setor eu entrego o mesmo pacote, porque eu vou buscar no mercado, com preços de mercado, os profissionais que vão executar, né? Eu entrego economicidade, porque eu não tenho um ânimos de lucro, e controle social, que é feito por todos os órgãos de controle dos contratos públicos, da administração pública, leia-se Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, e entrega o serviço com maior eficiência, porque justamente em que pese eu vendo mais barato o serviço público, eu uso as mesmas regras da iniciativa privada. Se o profissional ele não entregou da forma que deveria entregar, não tem estabilidade. Ele não foi contratado por intermédio de um concurso público, não honrou com aquilo que é o dever ser, com qualidade e eficiência, a gente manda embora. Então, por essas especificidades, muitas das vezes o prefeito ele contrata, né, o terceiro setor, sabendo que tem uma parceria por prazo determinado e com todas essas características que gera segurança e que gera a segurança que ele tem de contratar algo que é eficiente e eficaz. Perfeito, Renato. Bom, é interessante que hoje, cada vez mais as empresas elas estão sendo motivadas a procurar, por exemplo, um selo de ESG, né? Depois o Renato pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, está sendo cobrado também do empresário, do empreendedor, esse comprometimento com a sustentabilidade, compromisso social. E eu verifico também, Caio, como hoje as marcas, cada vez mais, elas estão defendendo bandeiras, propósitos, causas. E isso o consumidor tem verificado também. Cada vez mais ele tem optado por empresas que seguem aquilo que ela acredita também. Não só o produto, não só o valor do produto, né? Então, Caio, eu queria te perguntar, baseado também nisso que o Renato colocou, você já ajudou mais de 100 mil pessoas com seus treinamentos, né? Você teve aí a oportunidade de aprender com Anthony Robbins, Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional. Então, queria perguntar para você, quais são os principais bloqueios que você vê hoje nos empresários e também nos colaboradores? Excelente pergunta, Jorge. É assim, o que as pessoas precisam entender é que todos nós temos crenças. Simplificando, tirando do techniquez aqui, né? O que são as crenças? Na verdade, são nossas percepções de mundo. Ponto. Então, eu tenho a minha visão de mundo, você tem a sua, o Renato tem a dele, algumas em comum, algumas divergentes, Normal. E faz parte de se viver em sociedade. Está tudo bem, né? Exatamente. O que acontece? As nossas crenças elas são formadas principalmente na nossa infância. Existe ali o que a neurociência chama de um período crítico de aprendizado. Então, o bebê ou até a criança ali, ela tem que aprender muito rápido as coisas. E aí, muitas vezes, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente dentro da nossa casa, nem sempre geram aprendizados que, a médio e longo prazo na nossa vida, vão ser tão positivos. Sim. Entende? Então, na prática, nós, seres humanos, nós nos adaptamos ao ambiente. Eu tenho uma frase que eu, até na minha imersão eu falo para o pessoal, né? Tem aquela frase linda que é, estamos no mesmo barco, caramba. Nós estamos na mesma tempestade, no mesmo temporal, no mesmo oceano, mas eu talvez vim de um barco, você veio de um outro barco, o Renato veio de outro barco. Na pandemia a gente viu muito isso, né? E só cada um sabe o que está vivendo internamente, emocionalmente falando. Entende? Sim. Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes o empresário, ou o colaborador mesmo, para não ficar só preso ao empresário, né, o colaborador, eu vejo muitas vezes as pessoas que participam, meus alunos, ou até clientes, quando eu faço atendimentos, a pessoa, às vezes, ela acaba ali não tendo um nível de percepção sobre onde ela está falhando. Não é que ela acha que ela é 100% certa, mas o nível de consciência dela ainda está baixo. Então, muitas vezes, ela acha que ela não está crescendo porque a culpa é do colega do lado que fala mal dela. E ela não tem a percepção que ela ainda não desenvolveu, talvez, algumas habilidades, sejam técnicas ou sejam comportamentais. Você quer ver um exemplo disso? E acho que é muita pauta do que nós conversamos aqui um pouquinho nos bastidores. Cara, o próprio relacionamento interpessoal. É impossível você crescer profissionalmente se você não
souber lidar com os seres humanos. É impossível você crescer hoje se você não tiver um bom network. É impossível você crescer hoje se você não se conectar. Isso seja para o empresário que talvez se fecha ali num casulo e ele não senta com um cara igual o Renato, muitas vezes para ver. Ele às vezes tem aquela mentalidade engessada e olhando só com o quê? Com a crença dele, com a visão de mundo dele, e muitas vezes ele perde a oportunidade de enxergar aquela adversidade que ele está enfrentando por um ângulo diferente e talvez ter uma solução. E o colaborador é a mesma coisa. Você quer ver uma competência da inteligência emocional que muitas pessoas têm dificuldade, é o feedback, né? Que é a famosa crítica construtiva. Sim. Então, tem muitas pessoas que, assim, ela adora dar feedback, né? Ela adora falar para os outros o que tem de errado nela, mas quando ela recebe, muitas vezes, um feedback, ou quando ela recebe ali um ajuste que ela precisa receber, ela se vitimiza, ela não se fecha, né? Ela não aceita. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E isso serve para todos os lados, tá? Isso serve para a vida pessoal, isso serve para a vida profissional. Você pega, por exemplo, num relacionamento conjugal, o marido e a esposa, o companheiro e a companheira ali, eles vão ter que fazer o alinhamento com o outro. Né? Você vê que muitos casais não dão certo porque não tem justamente isso. Ou porque quando um fala, o outro entra no modo reativo. Falta o diálogo, né? Falta o diálogo. E não só o diálogo, né? Também o diálogo, mas principalmente o lado de desenvolvimento do lado emocional. Certo. Porque assim, ó, pegando, não vou aprofundar nisso, senão a gente vai ficar aqui 5 horas falando desse negócio aí. Um livro, se você, uma sugestão, tá? Não sei nem se eu posso fazer isso aqui, mas com certeza. Uma sugestão, um livro aí, quem quer entender um pouquinho melhor do comportamento humano e da nossa mente, tem um livro que eu acho fantástico, que se chama Sapiens, uma breve história da humanidade, que é do Yuval Harari. Esse foi um livro que eu gostei muito, assim, um livro pequeno, deve ter umas 800 páginas lá, mas é um livro que eu acho muito bacana para você entender um pouquinho da parte comportamental do ser humano, que nada é do nada. A gente age e reage sempre por motivos biológicos e instintivos ali. Mas aí uma coisa importante, né, que às vezes eu era o cara que tinha esse pensamento, né? Eu era aquele cara que falava, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Né? Caio, não dá para mudar? Dá para mudar. Não significa que se você nasceu num ambiente, você cresceu num ambiente, que você teve determinadas referências que não foram tão boas, não significa que você tenha que viver assim para sempre. Está condenado, né? Não está condenado. Estou condenado. Assim, acabou. É muito é o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Não, nós nascemos, crescemos, e isso você não consegue mudar. Ponto. O teu passado, o que te aconteceu, não dá para voltar no tempo e mudar. Agora, a maneira como eu enxergo aquilo, a maneira como eu encaro aquilo, a maneira como eu lido com determinadas situações e também como eu me sinto em determinadas situações, quando você passa por um processo de reeducação mental, eu gosto de usar essa palavra, né, de reaprender coisas que eu aprendi de uma maneira que me prejudica, e eu me abro a isso, né? Porque isso é o básico, a pessoa tem que estar disposta a querer essa mudança. Quando eu reeduco ali as minhas percepções, as minhas crenças, a minha maneira de enxergar o mundo, os meus resultados, eles passam naturalmente a mudar também, e como consequência vem aí, enfim, o crescimento no âmbito pessoal e profissional. Caio, eu quero acrescentar algo que você está falando aí, porque, em regra, nós, seres humanos, muitas das vezes, e não é raro disso acontecer, pelo menos comigo, boa parte da minha vida já foi assim também, quando dá alguma coisa errada na nossa vida, você tem uma frustração, você tem um infortúnio, uma adversidade ali, né? Uma adversidade, algo ruim, nós temos tendência de colocar a culpa nos outros. Né? Também sou pobre, também sou negro, também sou mulher, ou eu sou gay, ou eu sou filho de pai separado, ou eu sou filho de... Né? E a gente age como se a responsabilidade daquele infortúnio que nós estamos vivendo, que nós vivenciamos, é do outro, é do próximo. Eu acho interessante isso que você falou, de nós trazermos
as rédeas da nossa vida e entender que se você está vivendo alguma coisa ruim, é graças a você próprio. E se você estiver vivendo uma coisa boa também, é graças a você próprio. Então, quando você toma esse entendimento, você muda isso, né, o mindset. E a autorresponsabilidade de também. De tomar para si essa responsabilidade. É isso mesmo. É interessante, você muda a questão comportamental e passa a ser agente transformador da sua própria vida. É exatamente isso. É um dos temas que eu falo dentro da minha imersão, do meu treinamento, é autorresponsabilidade. Então, é assim... Ok, talvez até hoje você não tinha esse nível de consciência. Você que está nos assistindo, talvez até então você não tinha percepção sobre isso, assim como eu não tinha percepção de que eu tinha uma série de comportamentos ruins dentro da minha vida pessoal e profissional até então. Mas o primeiro passo, a primeira etapa é eu assumir a responsabilidade sobre os meus resultados. É muito fácil eu chegar e falar que o Jorge, por exemplo, é meu irmão, ou, sei lá, meu pai. É muito fácil eu pegar e falar assim, minha vida é assim por culpa do meu pai. A minha vida é assim porque meu sócio é desse jeito. É ruim. Porque é simples, né, fazer isso. É fácil, e muitas vezes as pessoas fazem isso não por maldade, mas de uma maneira natural e instintiva. Esse é o caminho mais fácil. Agora, se o Jorge é meu sócio, eventualmente, e ele tem ali alguma coisa que difere dos meus valores, poxa, eu sou corresponsável por isso, porque eu permiti me colocar nessa situação. Um relacionamento ruim, né? Eu me permiti entrar naquele relacionamento ruim. Eu permiti que uma pessoa que não era adequada para a minha vida entrasse na minha vida. Mas isso aí acontece muitas das vezes porque a própria pessoa, nós, não temos o discernimento, a consciência de que isso acontece, né? Ou assim, muitas das vezes, como você mesmo já colocou, né? Nós somos meramente reativos e não temos a consciência. Talvez no automático, né? Talvez por falta de educação, de consciência, de referência, que eu acho importante você ter, né? Alguém como referência de coisas que dão certo e de referência também de coisas que não dão certo. Porque às vezes você tem um familiar, uma pessoa que está próxima, que ela passa a ser sua referência, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Quando ela age daquele tipo comportamental, eu não me espelho naquele tipo de reação, então é uma referência a não seguir também, né? Você acha que assim, a questão de ter uma referência, uma boa referência, educação e conscientização, faz todo sentido para um melhor habilidade comportamental e atitude, né, para nos darmos bem no que nós estamos falando aqui no contexto geral? Total, o famoso literalmente vem de berço, né? Então, assim, o que acontece? Nós vemos ali muitas vezes os comportamentos, as ações dos nossos pais na nossa infância, e o nosso cérebro ele é como se fosse ali um HD virgem de um computador. Ele vai gravando tudo aquilo que tem de referência positiva, aquilo que tem de referência negativa também, mesmo que a níveis inconscientes. Então, você que está nos assistindo, talvez hoje você repete padrões emocionais e comportamentais que seus pais tinham na infância, na tua infância, e que você muitas vezes, eu já tive várias pessoas, várias que eu já ajudei, que falava, Caio, eu sei que eu não deveria, eu sei que isso faz mal, mas poxa, quando eu vejo eu já estou fazendo. Sim. Poxa, Caio, quando eu percebo, eu já estou tendo essa atitude. Caio, quando eu percebo, eu já estou ali explodindo com a equipe, já estou falando que não devia ter falado. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E não se julgue, não se culpe se você está nos assistindo, você é um ser humano. O grande lance e eu estava ouvindo isso outro dia num conteúdo online, não é se comparar com os outros, é você se comparar com o seu eu de ontem. Claro. Essa é a chave da evolução, sabe? Então, não é eu me comparar com o Renato, com o Jorge, porque eles têm a história deles, eles tiveram uma família diferente da minha, eles tiveram uma percepção e aprendizado diferente, mas poxa, hoje eu sou um Caio melhor do Caio que eu era 6 meses atrás, hoje eu sou melhor do que o Caio que eu era há 1 ano atrás, há 5, há 10 anos atrás, entende? Quando a pessoa ela começa a se questionar sobre isso, quando ela começa a se permitir fazer essas perguntas, ela começa a fazer uma análise muito mais profunda de si, entende? Então, os últimos 5, 3, 1 ano da tua vida, ele é só uma amostra de para onde você está indo. E se você não está feliz com aquilo que você está colhendo,
eu preciso primeiro reconhecer que eu preciso de ajuda. Talvez, e você sabe que eu falo pela minha experiência de atendimentos individuais, os homens muitas vezes têm essa dificuldade de pedir ajuda, né? Que ele tenha uma dificuldade maior de buscar aquilo por, enfim, uma série de crenças sociais e culturais que a gente tem aí. Só que, às vezes, aquilo vai virando uma bomba relógio dentro da pessoa, vai represando tanta coisa que aí chega lá na frente, estoura, né? Estoura numa ansiedade, estoura numa depressão, estoura enfim, em tantas questões emocionais que a gente acaba vendo. Caí, como mudar crenças? A terapia seria uma alternativa? Existem também cursos para isso? O autodesenvolvimento, a autoanálise. Qual que seriam aí dicas práticas para ajudar a mudar essas mentalidades que a gente adquire? Cara, basicamente assim, como é que o nosso cérebro aprende, tá? Ele aprende ou por repetição. Então, como é que você aprende a andar de bicicleta? Caindo, ralando o joelho, tentando de novo, Sim. né? Sim. Natação, mesma coisa. Como é que você aprende a andar, né? Um bebê começa a engatinhar. Só na prática. Exatamente. Então, o nosso cérebro ele aprende por repetição. Sim. Agora, uma outra maneira que o nosso cérebro aprende também, e muitas vezes essa maneira, ela é uma maneira mais instantânea, que é, inclusive, uma das formas que eu utilizo dentro dos meus treinamentos, que é o impacto emocional. Então, quando você passa por um impacto emocional positivo ou negativo, o teu cérebro ele faz neuroassociações, né, um conjunto ali de novas sinapses neurais, e ali ele gera um novo aprendizado. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes ela sofre um acidente de carro. Aquilo ali dura quanto tempo? Segundos, né, minutos da vida dela. E ali o cérebro dela, como um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de adaptação, ela vai lá e faz o quê? Ela cria um medo, ela cria um trauma. Mas aí do mesmo jeito que isso pode ser usado porque é negativo, pode ser usado porque é positivo. Legal. Então, quando você faz ali, que é a abordagem que a gente trabalha, exercícios de impacto emocional, de repetição, de uma maneira estruturada, de uma maneira correta, induzida para aquilo, você consegue também criar novos padrões de sinapses neurais e que uma pessoa, eventualmente, que ela tem uma trava, um bloqueio ali, que limita um resultado na vida dela, ela destrava e passa a fazer. Então, às vezes a pessoa tem trava de falar em público, né? Se você parar para ver, as pessoas não têm medo de falar em público. O que ela tem medo é do julgamento. Eu não tenho medo de falar para as pessoas, eu tenho medo de, e se eu falar uma besteira? E se pensar de mim, né? E se eu ficar aqui na frente desse microfone e falar uma besteira e todo mundo que está assistindo aí dá risada de mim? Tem razão. Né? Então você vê que sempre tem, o comportamento ele é só uma consequência. Agora, o que está por trás disso? São as nossas crenças, são essas percepções de mundo que a gente tem. Que legal. Quando você trabalha nisso, você começa a ver ali uma série de coisas acontecendo, né? Não é mágica, não é milagre, não é nada disso, né? Eu brinco com meus alunos, meus clientes, eu falo assim, se você está procurando aqui o guru aqui, o feiticeiro, eu falei, cara, eu iria estar assim, né? Muito feliz de ter essa competência, mas não. É tudo evidenciado com neurociência. Se você der um Google aí e começar a pesquisar sobre o assunto, você vai ver que tem muito fundamento. Mas e a terapia? Como que entra a parte do acompanhamento do terapeuta nisso? Tá. Aí, quando a gente fala em terapia, Jorge, existe uma série, né, diversas abordagens psicoterapêuticas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, assim, a terapia, ela nada mais é uma analogia que eu gosto muito sobre terapia, assim, imagina que o nosso cérebro ele é movido por duas forças principais, que é dor e prazer. Eu falo que vamos pensar numa gangorra. A gangorra como é que é? Uma hora ela está para um lado, uma hora ela está para o outro. Sim. Né? Eu brinco e falo para os meus clientes que uma boa terapia eu vou ajudar você a sair daqui com a balança no 0 a 0. A tua gangorra, o meu objetivo como terapeuta é deixar ela no equilíbrio, 0 a 0. Vão ter situações da vida que vão fazer a gente ter prazer, ter alegria, felicidade? Sim. Claro. Vão ter momentos da nossa vida que vão ser dolorosos e dificuldades? Vão. Mas um bom processo terapêutico, um bom processo de equilíbrio emocional é quando a tua gangorra está ali no meio do caminho. E aí você tem várias linhas, né, da abordagem terapêutica. Eu, particularmente, a linha que eu trabalho, ela trabalha ali em memórias emocionais. Então,
Quando eu vou ali mais para um atendimento individualizado, o meu trabalho vai ser entender não o comportamento final ou o sentimento. Então, por exemplo, não é a ansiedade em si, mas o que está por trás dessa ansiedade? Qual que é o conflito emocional que está associado a isso daí? Qual que é a memória emocional aí que existe dentro de você e que faz com que, consequentemente, o teu corpo ative essa fisiologia do estresse, né? Que é aquela sensação ruim que a pessoa ansiosa tem. Entende? Quando Vai você, na raiz mesmo. quando você resolve a demanda, naturalmente o teu corpo deixa de sentir aquela necessidade fisiológica mesmo, entende? Então, e aí, como consequência, você acaba tendo um bom resultado. Ah, Caio, significa que é só esse tipo de abordagem que funciona? É claro que não. Existem as mais diversas abordagens que geram resultados. A diferença é que no meu trabalho, normalmente tem começo, meio e fim. Então, não é aquele processo onde eu fico ali anos e anos acompanhando a pessoa. A gente vai trabalhar em demandas específicas quando ela me procura ali para a gente tentar ajudar ela a resolver. Eu vi que você está abrindo uma turma para formar terapeutas também nesse segmento. Dei um spoiler aqui, ou você pode contar já? Você deu spoiler aí, você está adiantado. Você está dando spoiler aí, Jorge. Esse método é muito interessante. Esse é o projeto que ainda está meio em off. É um projeto, sim, eu acho que o Brasil ele já tem, sim, ótimos profissionais, mas eu acho que quanto mais pessoas capacitadas de uma forma séria, de uma forma evidenciada. Eu sou um cara que eu não sou a favor do achismo, eu sou a favor da neurociência, eu sou apaixonado por neurociência, eu acho que tudo aquilo que tem fundamentação existe um nível de credibilidade muito mais alto. Então, para o ano que vem aí, a gente tem um projeto aí que está né? embrionário, né? Embrionário para ir no ano que vem ele gestacionar, né? Aí você volta para poder... Quando você fala no ano que vem, né, Jorge? Você imagina que nós estamos longe, no ano que vem já está aí. 2025, 2025. Então, aí quando ele nascer esse projeto, você vem compartilhar com a gente. Combinado. Contar todas as novidades, que dá assunto aí para mais um programa, fechado. Com certeza. Tem um outro aí que esse o bebê já tá quase no parto, né? Que é a imersão que eu estou trazendo para Ribeirão agora. Então, essa daí já é... Aí não é, no caso, uma formação, né, para profissionais, mas é para a pessoa que está buscando aí trabalhar nas mais diversos pilares da vida. Então, ali são 2 dias onde a gente literalmente dá uma chacoalhada na pessoa. Sou candidato, hein, cara? Ajudar ela, opa, vamos. Também. Quando que vai ser? Tem data já? A data exata não, mas vai ser no mês de abril, né? A gente está ainda... vendo algumas questões aí com alguns espaços em Ribeirão de disponibilidade, mas no mês de abril esse projeto está nascendo aí. Excelente. E vamos aí transformar muitas vidas aí na região de Ribeirão Preto. Conta com a gente. Renato, você também está com novidades, né? Tenho. Tem, com certeza. O Jorge sabe mais coisas que a gente. Você está vendo, né, que o Jorge é o rei do spoiler, né? Eu fiz a lição de casa, pesquisei. Sim. Tenho novidades quentíssimas aqui. Sim. E eu queria que você compartilhasse conosco, Renato. Sim. Você está assumindo agora a presidência de uma instituição de permanência de idosos aqui de Ribeirão e da região. Queria que você compartilhasse como é que surgiu essa oportunidade e quais são as suas metas para essa nova fase. Na verdade, Jorge, assumi agora nesse mês se não for de dezembro, foi de novembro. Não, foi de novembro. A Assembleia foi em novembro. É que no terceiro setor a gente já tem essa disponibilidade, né, de fazermos a reunião de eleição e já darmos posse para a diretoria, para a chapa que foi eleita, né? Então, eu fui empossado agora em novembro, está em tramitação no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, o registro. Eu estou na presidência da AIP, que é a Associação de Instituições para Idosos de Ribeirão Preto. Ela foi oriunda do objetivo de regularizar as casas de hospedagem para idosos, as chamadas ILPIs, Instituição de Longas Permanência para Idosos. Eu fui contratado pela AIP para ser assessor jurídico, e o Marcelo Reis, que na ocasião era o presidente, o Marcelo deixou um legado, ele já não está mais aqui conosco, mas ele deixou esse legado de representatividade da terceira idade, dos direitos dos idosos, em específico,
dos empresários que atuam nesse segmento. Para você ter uma ideia, são 5 ou 6 instituições aqui em Ribeirão Preto que atuam nas demandas de hospedagens públicas. Há 20 anos em Ribeirão Preto, nós temos as mesmas 200 vagas. Tá? Ou seja, Ribeirão, em 20 anos, cresceu algumas vezes, vamos dizer assim. Com certeza. Cresceu bastante e o número de demanda para idosos, certamente, ele é crescente. Nós tivemos, recentemente, a reforma previdenciária, nós tivemos a reforma trabalhista e muitos dos fundamentos justamente que nós estamos tendo uma população idosa. Dados do IBGE para 2030, nós teremos mais idosos no Brasil do que crianças. Tá? E o que isso levou? Justamente a ver a necessidade de uma representatividade econômica classista dessas pessoas. Para você ter uma ideia, recentemente, antes da criação da AIP, hoje nós temos mais de 100 casas de hospedagens em Ribeirão Preto. Se você andar em qualquer bairro, aí você vê uma casa de hospedagem para idoso. A prefeitura, até pouco tempo atrás, tinha legalizado, com alvará de funcionamento, 4 ou 5 antes da AIP. Então, o poder público, quando você abria uma casa de hospedagem, ele vinha com um monte de exigências e fazia com que, se você quisesse trabalhar nessa seara, você trabalhasse na clandestinidade. Então, o Marcelo Reis, ele, com os outros empresários do setor, criou essa instituição para quê? Para dar voz e legitimar a atuação daquelas pessoas que queiram trabalhar nesse segmento e que estejam amparadas também pelo poder público. Tá? É claro que ninguém aqui é favorável a uma instituição que seja um verdadeiro depósito de seres humanos idosos, não é isso. Mas a prefeitura ela não atuava de forma criteriosa e objetiva, ela trabalhava de forma subjetiva. Para o Jorge Dyer, eu exijo uma coisa. Para o Caio, eu exijo outra coisa. Cara, não pode ser assim. Então, a AIP veio para isso, tem trabalhado muito bem, tem funcionado bem, tem feito parceria com órgãos da administração pública, Ministério Público, Conselho Municipal dos Idosos, Vigilância Sanitária, enfim, nós temos trabalhado bastante. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 casas de hospedagens funcionando com o alvará de funcionamento. Foi uma luta, uma briga, você instituir quais são os critérios de exigências de observação mínimas para que as casas possam ter uma estruturação material para funcionar, uma estruturação humana, um mínimo de dignidade e conforto para as pessoas da terceira idade, que se dedicaram muitas das vezes a sua vida inteira para a família, para a sociedade, e quando chegam na terceira idade merecem ter uma estrutura condizente com aquilo que houve de investimento por uma vida inteira. Em resumo, a AIP está funcionando para isso, para representatividade classista e empresarial e para gerar um mínimo de conforto e de dignidade para as instituições que atuam não só nas clínicas geriátricas, nas casas de hospedagem, nos daycares, nas empresas que atuam no daycare mesmo, né? Cuidado Sim. diário, enfim, todos os segmentos que atuam nessa faixa etária dos 60 anos para cima, nós estamos buscando representar esses empresários, buscar melhorias para todo o segmento e para gerar dignidade para as pessoas com mais de 60 anos. E eu estou com esse desafio agora, a partir do mês passado, de ser o presidente e de liderar com uma equipe excelente, maravilhosa, de abnegados, de que estão levantando essa bandeira de fomentar o direito dos idosos. Para mim está sendo uma grande alegria, uma responsabilidade, um desafio muito grande que eu aceitei. E 2025, assim como o Caio falou, nós estamos indo com a corda toda aí, viu, Caio? Mas você vai ser muito bem sucedido, vai continuar esse legado, com certeza. E me veio agora uma dúvida, Renato. Nesse período, como procurador jurídico, agora como presidente, teve algum caso dentro de uma instituição que tenha te marcado, algum idoso que você tenha lembrança agora, ou mesmo de alguma instituição, algum atendimento que você poderia compartilhar aqui com a nossa audiência? Ô Jorge, eu tenho visitado muitas dessas casas de hospedagem, gosto de lidar com os idosos, com a pessoa da terceira idade, eu trato eles de igual para igual. Então, eu tenho duas coisas para destacar agora que me vem na cabeça rapidamente, Legal. Porque aqui as perguntas não são combinadas nada. O Jorge gosta de colocar a faca, mas não está colocando, não, mas eu tenho uma satisfação de responder isso. A primeira coisa que eu destaco, a terceira idade ela é muito solitária. Então, as pessoas que estão nas casas de hospedagem, em regra, são pessoas que elas convivem com várias pessoas, mas elas se sentem solitárias. Então,
Então, você tratar um idoso conforme eu estou tratando você, tratando como uma pessoa normal, com um bom relacionamento, faz parte de uma convivência digna e é isso que eles esperam, né? Então, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, eu quero falar da experiência boa, né? Em específico. Eu visitei as instituições daqui de Ribeirão, que estão atuando em parceria com a administração pública, porque a Prefeitura de Ribeirão não tem nenhuma casa de hospedagem que seja gerida pela administração direta, pela Prefeitura. É tudo por intermédio de parceria com o terceiro setor. E eu tinha um estigma de que, supostamente, o serviço, por intermédio do terceiro setor, não seria de forma condigna, que não seria prestado com qualidade. E eu quebrei a cara, viu? Porque eu visitei as 5 casas que hoje prestam serviço no terceiro setor. A estrutura é muito boa, o pessoal é super bem tratado. Lógico que você tem os desafios, sempre que, em regra, as demandas são maiores do que a estruturação que você tem disponível, mas eu tenho percebido que as entidades do terceiro setor, né, que estão atendendo às demandas públicas, elas têm conseguido atender uma demanda e prestar um serviço com qualidade, o que me deixa muito feliz. Visitei, como, por exemplo, a Casa do Vovô, o Lar Padre Euclides, dentre outras, né, dessas 5 ou 6 que eu gostei da estrutura e que estou feliz. É lógico que 200 vagas não suprem a demanda, tá? A iniciativa privada é responsável por mais de 90% do atendimento de casa de hospedagem. Precisa melhorar, mas o que tem, eu posso garantir que é um trabalho condigno, que isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que destacou, e nossa meta é acompanhar isso para cobrar maior qualidade e cobrar do poder público que entregue mais, porque 200 vagas não estão sendo suficientes para atender a demanda do município de Ribeirão Preto, que tem crescido essa demanda e que nós não podemos compactuar com mais de 20 anos as mesmas 200 vagas disponibilizadas. A demanda reprimida ela é muito grande e nosso intuito é cobrar para que haja uma maior fomento de vagas, aí, tanto do poder público até das vagas da iniciativa privada, mas que sejam de demandas sociais. Exatamente, acompanhar esse crescimento da demanda, mas mantendo a qualidade, né? Isso que é o mais importante. Sim. Caio, para fazer um trabalho como esse, tem que ter muita inteligência emocional. Porque você realmente pega idosos que já vêm com traumas, que já vêm com problemas familiares, enfim, só o fato de estar numa instituição como essa, a gente sabe do desafio que é. Então, com certeza, quem trabalha com o idoso, sem falar aqueles que trabalham com crianças, com pessoas que estão de rua, cada um tem os seus desafios, mas todo caso tem que ter inteligência emocional, né, Renato? Sim. Agora, hoje, dentro do mundo corporativo, né, cada vez mais competitivo, qual seria o papel da inteligência emocional para o sucesso empresarial? Na minha percepção, é no desenvolvimento do time, né? O colaborador que ele não tem as competências emocionais e comportamentais desenvolvidas, ele está correndo um sério risco de estar fadado a resultados limitados. Hoje, assim, que às vezes as pessoas pensam que é algo complexo, né? Mas não. São competências, por exemplo, sociais. Nós temos as competências sociais da inteligência emocional e as competências pessoais da inteligência emocional. Então, por exemplo, liderança. Liderança é uma competência da inteligência emocional. Se você, dentro de uma empresa, você tem líderes que são emocionalmente subdesenvolvidos, né? Não é que não tenha nenhum nível de desenvolvimento, mas se ele não está apto emocionalmente para exercer aquela função de liderança, ele não vai conseguir conduzir da melhor maneira com o time. É por isso que você pega muitas vezes, e isso é uma coisa que quando eu dou palestra para líder, para gestor, eu gosto de dar umas puxadas de orelha, né? É muito fácil o líder, o gestor, ele vir e falar assim, meu time não produz, meu time não dá resultado, meus colaboradores não sei o quê. Só que a grande pergunta é, você no topo da pirâmide ali, está sabendo conduzir isso? Você está com as habilidades desenvolvidas para isso? Entende? Então, não adianta nada eu exigir que o meu time tenha inteligência emocional se eu não tenho inteligência emocional. Não adianta nada eu exigir que o meu colaborador ele tenha um determinado comportamento se o meu comportamento é totalmente incongruente com aquilo. E isso eu acho que é um erro que eu vejo muitas vezes no empresário, muitas vezes no gestor.
eles investem muitas vezes em aprender coisas técnicas, mas ele não investe em ajudar o colaborador a desenvolver essa parte emocional e comportamental, a ajudar. Tanto que um dos projetos, um dos trabalhos que eu faço hoje eu faço muita parceria com as empresas, onde eu vou lá na empresa da pessoa e eu faço ali uma palestra, um conteúdo de em torno de 1h30 a 2 horas, onde eu ajudo esse colaborador a elevar o nível de consciência, a enxergar ali de uma maneira diferente, a enxergar que ele é corresponsável por aquele resultado que ele está colhendo, sabe? E o feedback que eu escuto muitas vezes do empresário, quando a gente leva, e do empresário também, né? Porque quando eu vou dar palestra na empresa, eu normalmente peço que o empresário esteja lá, porque senão eu estou querendo, vocês precisam aprender isso daí, eu não. E a gente sabe que, na verdade, eu estou no topo da montanha. Eu estou no topo da montanha, é o contrário. Sim. Então, quando eu faço parceria com uma empresa, eu sempre falo, os gestores vão estar lá, o colaborador vai estar lá, o gestor vai estar lá, de preferência, o empresário, ele vai estar lá também para assistir o conteúdo, para que ele entenda e se aquilo ali, ele perceber que ele precisa desenvolver algumas competências, ele também seja o exemplo de tomar a iniciativa de querer melhorar. Porque, cara, assim, você pode liderar pela força, né? E, ok, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso gera resultado? De certa forma, gera. Sim. A gente vê, muitas vezes, em níveis hierárquicos, aí, até no próprio poder público, né? A famosa canetada, isso sim. É uma forma de poder. Sim, sim. Agora, quando você, na função de líder, na função de gestor, você inspira o teu time, ou seja, as pessoas elas vão realizar aquilo não porque você está mandando, mas porque ela olha para você de uma maneira diferente, ela olha para você porque ela tem admiração por você, porque ela tem respeito, porque ela comprou a tua ideia, porque ela sabe que aquilo que você, porque ela acredita em você e que a direção que você está olhando é a direção que vai ter um benefício em comum para todo mundo. Cara, o poder disso é fantástico. Caio, o insight que eu tenho dessa sua explanação é que não necessariamente a inteligência emocional ela é acompanhada de questão acadêmica, do seu currículo, né? Você pode ter um currículo top, contratou o melhor currículo do mercado e, às vezes, o melhor currículo do mercado não tem inteligência emocional, não é isso? Basicamente, é o que o estudo do Daniel Goleman, né, que o Jorge até citou, para quem não conhece, o Daniel Goleman ele é considerado aí o pai da inteligência emocional. Eu tive o privilégio de participar de treinamento presencial com o Dr. Goleman. O estudo dele, basicamente, mostrou que a maior parte das pessoas não fracassam na vida por ausência de competências técnicas, e sim competências emocionais e comportamentais. Antes, as empresas as contratavam pelo QI, né? Pelo quociente intelectual, que é o quão inteligente. Tem o que indica tem também, o que né? indica também. Esse ainda existe, né? Esse aí ainda existe. Muito. Mas o que acontece? O Goleman, o que ele identificou na pesquisa dele é que a maior parte das pessoas fracassam por falta do quê? Da competência emocional, da competência comportamental, que não necessariamente está associada a qual faculdade ou quantas faculdades você fez, ou titulação nem nada. Você tem pessoas significa que você não deve fazer uma faculdade? Não é isso que eu estou falando. Claro. Se isso faz sentido para aquilo que você quer exercer profissionalmente, um advogado como vocês, ele precisa fazer a faculdade de direito, ponto. Claro, é uma exigência. O empreendedor, se ele quer montar uma empresa, não necessariamente. Ele pode ter, talvez, outras competências ali que vão permitir que ele empreenda também de forma fantástica, né? Mas o grande lance desenvolver o técnico é importante, desenvolver competências racionais são importantes, é fundamental. Ler livros, assistir documentários, é muito bom, vai ajudar. Agora, desenvolver o teu lado emocional e comportamental, isso, em termos de resultado, em termos de o quão longe você pode chegar na vida, é o que vai fazer total diferença. Então, você diria assim, que o primeiro passo para esse líder, se ele desenvolver as competências emocionais nele. E aí, ao formar a equipe, ele buscar pessoas que vão seguindo esse exemplo, esse modelo que ele já tem. Mas é inviável o líder, ou o chefe, ou o gestor, ele querer colocar na equipe funções, atitudes que ele mesmo não compartilha. Isso aí geraria aí uma crise na empresa. É incongruente, né, Jorge? É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Então, assim, é incongruente. Se eu quero que o meu time entregue... Quer ver um exemplo assim? Ó, eu quero que o meu colaborador ele chegue no horário combinado ali, que é um acordo contratual, né? Porque se você é contratado de uma empresa, existe um acordo, um contrato de trabalho ali, Sim. com pré-determinações, ponto. Como é que eu vou querer que o meu colaborador ele chegue às 8 da manhã ou no horário ali definido, se eu não estou fazendo isso? Óbvio, existem as exceções, está tudo certo, ninguém está... nós não estamos falando da exceção, nós estamos falando da via de regra. Né? Como é que eu vou querer que o meu colaborador ele chegue no horário certo se eu sempre estou chegando atrasado? Como é que eu vou querer que o meu liderado ele haja com o cliente ali de uma maneira educada e correta, se eu, quando vou tratar essas pessoas do jeito contrário àquilo? Se eu vou tratar o colaborador mesmo ou até o próprio cliente? E aí tem aquele negócio, não adianta nada, trata o cliente bem, mas trata o colaborador mal. Com certeza. Né, se eu sou líder. Tratar bem não é opcional, tratar bem é obrigatório, né? Claro. É básico. Eu estou falando isso e talvez a pessoa que está me assistindo vai falar, pô, mas isso que você está falando é básico, é óbvio. Mas o óbvio ele tem que ser falado. Sim. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você, ou vice-versa. Né? Justamente aí a gente volta para o começo da conversa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma crença e uma percepção de mundo diferente. Então, se nós tivermos um mundo com pessoas mais emocionalmente inteligentes, mais emocionalmente desenvolvidas nas próximas décadas, eu tenho certeza que a gente vai ter um país muito melhor para se viver. Sim. E como o líder pode potencializar essas habilidades de inteligência emocional na equipe? Tá, aí eu acho que tem você tem aí vários treinamentos de liderança que abordam isso. Você tem treinamentos, vamos pôr aí uma ferramenta que eu gosto muito, né? E que hoje ela virou até meme, né? Porque pelos péssimos profissionais, mas se você parar para olhar, profissional ruim tem tudo quanto é lado. Você vai ter... Claro. Imagino vocês como advogados, sim, né? sim. Não vou falar aqui para não... Né? Sem citar nomes, mas eu tenho certeza que tem advogados bons e advogados ruins. Todas as profissões. Você tem médicos bons e tem médicos ruins. Sim. Mas por que eu estou falando isso? Você pega, por exemplo, o coaching, né? O conceito do coaching ele está hoje muito zoado no Brasil e muito satirizado, né? Mas se você pegar o conceito da essência do coaching, é o treinar, né? O coach ele é o quê? É o treinador, no caso. Então, por exemplo, o coaching ele tem algumas ferramentas que eu acho muito legal, cara. Que um líder ele ter esse nível, algumas ferramentas, alguns conhecimentos ali relacionados a isso vão ajudar bastante. Ele estudar, por exemplo, análise comportamental. Ele estudar, por exemplo, psicologia. Ele estudar... Isso tudo são coisas que, para quem é líder, estudar neurociência. Líderes, me escutem. Estude neurociência. Comece a ler livros. Você tem livros mais técnicos, mas tem livros mais direcionados para a liderança mesmo. Indica um aí, Caio. Mais para isso. Indica um livro legal. Cara, o próprio Sapiens que eu falei, por que eu indiquei ele? Porque ele é um livro que ele é um livro que fala muito da antropologia, que é de como nós, seres humanos, chegamos. Né? Existem duas teorias, né? Só para contextualizar. Como que você funciona, né, cara? Como que funciona atualmente. Tem a teoria criacionista, que Deus, nosso Criador, criou, e a teoria evolucionista, que o homem, ali, em um determinado momento, de uma derivação ali do chimpanzé, veio o homem. Caio, em qual das duas você acredita? Eu acredito nas duas. Para mim, eu acho que nada brotou do nada, né? Eu acredito sim que exista Deus, uma força maior aí que nos conduz, claro. Mas ao mesmo tempo eu, como estudioso disso, eu não posso excluir aquilo que existe a evidência também científica. Ou seja, a teoria evolucionista faz sentido. Faz sentido e a criacionista também. Dá para conciliar. Sim. E aí, gente, por que existe muita briga, muito atrito, né? Porque muitas vezes querendo enfiar a tua verdade na cabeça do outro. Não tem a minha... eu tenho o quê? Tem aquilo que eu acredito e aquilo que você acredita. É o que eu falo para os meus alunos. Se você acredita dessa forma, isso é fortalecedor para você. Isso está trazendo bons resultados. Isso te deixa emocionalmente saudável. Está tudo bem. Se você pegar e falar para um cristão que existem vários deuses... Ele, pelas crenças e percepções que ele tem de mundo, ele fala, não existe, é um único Deus criador. Se você chegar para um hinduísta lá na Índia e falar para ele que é um único Deus,
ele vai olhar para você e falar, você está maluco, existem, sei lá, eu vou falar bobeira aqui, mas eu sei que tem vários. E por quê? Porque a crença dele é aquela. Porque a visão de mundo. E tá agora, funcionando. por que tem muito conflito entre as pessoas? Porque é um querendo enfiar a tua verdade na cabeça do outro. E quando eu ultrapasso o limite do respeito, quando eu ultrapasso o limite do... Cara, eu penso dessa forma, mas eu entendo que você pensa diferente, eu respeito isso, isso é um indicativo da baixa inteligência emocional. Isso é um indicativo que você precisa... Está faltando uma competência da inteligência emocional que se chama empatia. O líder, ele precisa ter empatia. Caio, nós estamos precisando disso em muitas temáticas da vida, né? Polarização, polarizações, política, eu achar, né, que né? a minha ideia, ou se você não pensar igual, existe incompatibilidade de relacionamento. É interessante isso, né? Total. Você pensar e falar, não, pensa divergente de mim, é inimigo, eu não quero falar com você, ou não existe um meio que seja viável para uma composição, um ajuste de ideias, conseguir cooperação, enfim, é delicado e complexo mesmo o negócio. Eu vou jogar aqui agora para quem está nos assistindo, né? Vou jogar aqui um negócio e aí você tira as suas conclusões, tá? Não quero... eu dentro do treinamento, cara, eu falo assim, ó, eu vou falar de um assunto aqui agora, eu quero que todo mundo fique quieto, não quero briga. Mas se você parar para olhar, a política no Brasil existe uma narrativa, né? Hoje é eu contra você, é porque a direita é não sei o quê, porque a direita é não sei o que lá, é porque... Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Você que está nos assistindo, e eu gosto de falar sobre isso para que você reflita como você tem se comportado relacionado a esse assunto, ok? Não é defendendo ideologia nem fazendo nada. Mas, por que o super-homem é o super-homem? Porque existe o Lex Luthor. O Batman precisa do Coringa. Então, o que acontece? No Brasil se criou uma narrativa onde... Se você não é o meu lado, você é o vilão da história. Se você não pensa como eu penso, tudo que você pensa é uma porcaria. E quando você parar para ver, não é bem dessa forma. Eu, Caio, como empresário, eu olho para um lado de uma visão mais liberal da coisa, onde eu acredito que se você oferece estrutura para que as empresas prosperem, isso vai gerar mais empregos, isso vai permitir como empresário, e se o empresário tiver essa mentalidade de abundância, óbvio, né? Eu, como empresário, consigo oferecer talvez um benefício melhor para o meu colaborador, consigo pagar um salário, consigo pagar um bônus, uma participação de lucro no final do ano, porque esse lucro foi composto pelo colaborador que se entregou ali. Então, eu tenho essa visão olhando para o lado que a direita defende. Mas, ao mesmo tempo, eu olho que o assistencialismo ele se faz necessário, sim, em algumas situações. Então, você pega aquela pessoa lá que ela não tem ali o recurso. Vamos pegar um exemplo mais drástico. Você pega a pessoa lá, por exemplo, numa região do Nordeste, onde é seco, onde ela não tem ali nem o básico, que é água. Eu preciso, sim, dar um assistencialismo para essa pessoa para que ela consiga se estruturar. Só que não só dar um assistencialismo, não é só dar o peixe, é ensinar a pescar também, para que a pessoa não se acomode e ela fique condicionada a sempre ser assistencializado. Não sei se essa é a palavra, tá? Sim. É isso. Então é assim, eu tenho uma amiga que está morando na Áustria, e ela é engenheira química formada e não estava conseguindo se colocar no mercado de trabalho lá. Por quê? Porque ela não tinha domínio do idioma. Ela fala inglês, mas ela não falava alemão. E aí uma coisa que foi muito legal, que foi uma política onde ela teve por um tempo lá um benefício, não lembro exatamente quantos meses foram, ela teve um benefício ali do Estado, sim, onde eles deram ali um assistencialismo para ela. Só que a contrapartida foi, você vai precisar comparecer na escola tal de alemão e você vai precisar... Vai se especializar. Aprender o idioma e você vai se requalificar aqui na área técnica como engenheira. Total você sentido. Então, não é você vai receber ali o assistencialismo, mas vai ficar em casa ali esperando as coisas acontecerem. Não. Esperando o próximo benefício, né? Então, existe uma contrapartida. Então, quando você pensa em assistencialismo, é uma política mais pensando do lado de esquerda. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio. Eu acho que tudo que é radicalista, tudo que é extremo, isso não traz benefício no final para a população. Entende? Essa é a minha visão de mundo e respeito quem pensa diferente, mas é a maneira como eu enxergo que se nós tivéssemos políticas de menos eu
e mais nós, né? Menos o que eu acho e mais do que, opa, peraí, deixa eu ouvir a opinião do Jorge, deixa eu ouvir a opinião do Renato, que essa galera pensa de diferente aqui que eu não estou pensando e a gente entra aqui num senso em comum. Faz cara. um acordo. Porra, eu acho que a gente teria um país muito melhor aí para viver. E é o debate de ideias que pode levar à evolução. É o princípio da filosofia de Hegel, né? Que existe a tese, a antítese e a síntese. Então, se você não coloca uma ideia e dá a oportunidade de haver uma ideia contrária para gerar um debate, uma crítica, e aí se chegar, né, a uma visão de consenso mais equilibrada, como é que você vai progredir? Então, falta muito isso hoje no nosso país e está no meio acadêmico, está entre os profissionais, nas próprias empresas, em todos os lugares e acaba reverberando de uma forma extremada na própria política, que reflete isso. E eu verifico também que as redes sociais têm potencializado cada vez mais, de modo que você vive numa bolha, onde você começa a ver só aquilo que você quer ler, a compartilhar ideias com as mesmas pessoas e perde a oportunidade de ver pessoas que pensam diferentes, mas também têm as suas razões, e que unindo isso ao que você pensa, você conseguiria talvez ter ideias ainda mais elaboradas, melhores, né? Então isso realmente é crítico, e um dos objetivos desse canal aqui, que é o Leader Talks, é trazer pessoas que às vezes pensam diferentes de nós, mas que podem agregar as suas ideias, seus pensamentos, para levar a reflexões, né, Renato? Isso aí. E eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre esse projeto, que é o 360 Graus, que visa realmente unir um network de empresários, de influenciadores, de líderes, focados aí em todas as direções, né, como o nome já diz, também com líderes do terceiro setor, e eu acredito cada vez mais no empreendedorismo social, que para você levantar um projeto maravilhoso como esse que o Renato está à frente, da AIP, e entre outros que ele lidera, você precisa empreender também. Você precisa ter as visões do gestor, trabalhar a inteligência emocional e ter realmente muita liderança, né, Renato? Então, sim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham do network, da conexão de ideias, de projetos, visando propósitos unificados e também o propósito de trazer novos conhecimentos, agregar treinamentos, desenvolvimento pessoal, cursos, palestras, para enriquecer esses gestores e os membros dessa comunidade 360 graus. O network, na minha visão, ele é importantíssimo. Porque você tem hoje os conglomerados econômicos, as grandes empresas, os grandes negócios, tudo é gerido e fomentado por seres humanos. Os seres humanos têm suas necessidades humanas, inclusive de conexão. Nós não somos uma ilha, né? Nós temos essa necessidade contato, né? De termos contato, de nos relacionar. Né? Você não vive sozinho, ou quem tiver essa infelicidade de viver sozinho, vive uma vida triste. Então, o network ele te possibilita justamente o resumo disso que você acabou de falar, né? De nós trocarmos, interagirmos, conectarmos. Hoje, de repente, você tem uma proposta e você pode encontrar com uma pessoa que pensa de forma semelhante ou que pensa de forma divergente, mas que, somando, você pode gerar uma síntese. Então, o resumo de tudo isso que nós acabamos de falar aqui, eu penso que o network, a conexão entre seres humanos e pessoas, ela é muito interessante. Em breve resumo, porque tudo que nós lidamos na vida, ele é destinado para pessoas, para benefício de pessoas. Os negócios eles são fomentados para pessoas, as tecnologias voltadas às pessoas, dinheiro às pessoas, né? Então, o network ele é algo que ele fomenta isso, ele estrutura isso, ele é utilizado como meio para a finalidade de gerar dignidade, de gerar os bons relacionamentos, né? A interatividade. O network é fundamental para isso e eu penso que é um caminho muito interessante. Peço para as pessoas que se conectem, né? Se conectem, se ouçam, façam negócios, bom negócio, publicando à luz do dia e procurem entender o próximo também, né? A palavra empatia. É empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, sejamos empáticos e façamos contatos. Show de bola. Cara? Excelente.
Cara, para mim, network é assim, se você quer acelerar o teu processo de crescimento, principalmente no âmbito profissional, é você estar conectado às pessoas corretas, né? Porque você pode se conectar a pessoas, isso é uma possibilidade, mas você está conectado às pessoas corretas, esse é o grande X da questão. E quando eu falo em corretas, pessoas que muitas vezes têm uma visão parecida com a tua, uma visão de valores de vida, principalmente com o seu, né, com honestidade, respeito, enfim. Estar conectado a pessoas que muitas vezes agregam na tua vida, pessoas que possuem resultados que você gostaria de ter também, principalmente, você aprende com elas, né? E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de conexão, principalmente entre empresários, entre empreendedores, eu acho que é fantástico, porque é a troca, né? A troca de experiência, aquele negócio, cara, passei por essa situação e enfrentei esse desafio, e de repente o outro levanta a mão ali e fala, eu também estou passando por isso. Não tem preço, né? Não tem preço. E assim, você acelera o teu crescimento. Você, às vezes, um problema que você ia demorar para resolver sozinho ali e quebrar a cabeça num mês, você tem uma pessoa ali que faz parte do grupo e que ela já passou por isso há 10 anos atrás e ela já tem a solução na ponta da língua para tirar. Além do que, por exemplo, que eu vejo muito nesses grupos de empresários, de network, é o acesso, né? Por exemplo, eu não conhecia o Renato até então, mas eu conhecia o Jorge e vice-versa. Então, hoje, por ter essa conexão com o Jorge aqui, eu passei a conhecer o Renato e já criei uma nova conexão. E isso, eventualmente, pode, no futuro, surge uma parceria, surge uma amizade, surge, sei lá. Então, isso é muito forte, isso é muito poderoso, né? Por isso que eu falo assim, quanto mais você pudesse conectar a esse grupo de pessoas, seja empresário, influenciador, como o Jorge falou aí, eu acho que isso só tem a agregar na tua vida. Nós somos a soma das 5 pessoas, né, que a gente mais convive. Você acredita nisso? Tem um livro chamado O Poder das Conexões, né, que ele fala um pouco sobre isso, né, você é a média das 5 pessoas, né? Não é uma ciência cravada assim, na pedra, né, que fala assim, não, tem 5, então. Mas qual que é, vamos dizer assim, a analogia por trás disso? É que os hábitos das pessoas que estão ao seu redor, elas interferem nos seus hábitos. Se eu convivo com pessoas que só se alimentam mal, a probabilidade matemática de eu me alimentar mal também é grande, porque eu convivo nos mesmos espaços que essas pessoas. Sim. Entendeu? Se eu convivo com pessoas que elas têm hábitos e padrões de gastar muito mais do que ganham e gastar dinheiro compulsivamente, eu convivo com essas pessoas, pelo pertencimento social, eu tenho... E aí vem de novo aquilo que a gente falou, né? Pelo baixo gerenciamento de emoções, eu tenho uma tendência a desenvolver esse mesmo padrão de comportamento por uma necessidade de ser aceito. Então, quando a gente fala em você é a média das pessoas, não é aquele papo de motivacional da coisa. Sim. Tem um fundamento científico e até matemático por trás disso daí. Você, por uma necessidade de aceitação e pertencimento, eu tenho uma tendência a desenvolver comportamentos iguais àquelas pessoas, para ser aceito pelo grupo. Isso aí é papo para a gente, para uma outra conversa. É muito forte essa questão do ambiente, das influências, das conexões. Com certeza vamos trabalhar muito isso nas reuniões do Grupo 360 Graus, nos cafés 360, nos cursos que a gente vai trazer aqui para Ribeirão, junto com o Caio, se Deus quiser, e com o Renato também, levando aí para o máximo de pessoas possível. Legal. Renato Boazzi, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o conselho que você daria para um jovem advogado, para um jovem profissional que quer aprender mais sobre essas parcerias público-privadas, parcerias entre o terceiro setor, entre instituições não governamentais? E já faça também suas considerações finais aí, passa o recado que você quiser para o nosso Grupo 360. Ô Jorge, eu quero agradecer pela oportunidade. Você sempre me disponibiliza, né, essas oportunidades eventuais aí de nós aprendermos bastante, que é muito relevante. Quero agradecer ao Caio aí pelas deferências também e fiquei muito feliz pelo conteúdo que você explanou aqui. Já me coloque como candidato aí ao treinamento. Você falou de network, de conexões, e eu já me coloco como candidato aí a aprender mais também contigo.
E eu penso que a pessoa que esteja interessada em desenvolver-se em qualquer área do conhecimento é estudar, cara. Verificar, fazer um planejamento, fazer conexões, né? Tudo que nós falamos aqui, fazer network com as pessoas que já estão vinculadas a áreas, que já estão desenvolvidas. A questão que o Caio falou bastante, que eu interpreto como modelagem, né? Putz, você vê a pessoa que atua naquela área que você quer, como que ela se comporta, como nós falamos bastante disso aqui, né? Sim. A palavra convence e o exemplo arrasta, não é isso? Com certeza. Então, você procurar estar com pessoas que têm aquele mesmo interesse, propósito, que já são experientes naquilo, é um bom caminho, tá? A questão de conhecimento, ela é importante, mas, em grande resumo de tudo que foi colocado aqui, né, as habilidades comportamentais e as atitudes são muito relevantes também. Então, que você tenha conhecimento técnico, estude, mas não é só estudo, nós falamos disso tudo aqui agora. As relações interpessoais são importantes, a sua inteligência emocional é importante, e tudo isso, ela parte do princípio de você entender que nós somos seres humanos, somos errantes e que você precisa melhorar. Você entender que o fracasso, muitas das vezes na nossa vida, ele pode acontecer e certamente ele acontecerá. O que diferencia as pessoas exitosas, que se dão bem na vida, das pessoas que se contentam ou que assumem a questão do fracasso, é que o fracasso, para muitos, ele é o ponto final. E para muitos ele é o ponto de partida. Né? Olha, não deu certo dessa vez, mas eu tenho certeza que me preparando, estudando, me conectando com as pessoas certas, buscando me aprimorar, tanto pessoalmente, intelectualmente, quanto socialmente, eu tenho certeza que eu tenho um rumo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e que certamente, né, entendendo que você precisa se melhorar a cada dia e que nós podemos e temos esse ânimo, esse intuito de nos melhorar em todos os sentidos, nos 360 graus, a gente chega lá. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e já estou preparado para o próximo aí. Quem sabe ser convidado de novo, será sempre já está convidado, Renato, com certeza. Muito obrigado. Será sempre uma alegria e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Excelente. Caio, para a gente encerrar também, suas considerações finais e passa um recado aí para quem está querendo iniciar uma jornada de autodesenvolvimento. Quais seriam aí os passos que ele deve seguir? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Você vê a hora voando, né? Aqui, que maravilhoso. Quando a conversa é boa, não dá vontade de parar, né? Sim. A gente está falando aqui há um tempo bacana. O que eu digo para você que está buscando autoconhecimento primeiro assim, você não deixar essa sede acabar, sabe, por conhecimento. Buscar desenvolver aí novas competências, novas habilidades, novas atitudes. O conselho que eu daria, primeiro, é que você tenha humildade. Humildade para reconhecer que é um ser humano falho, é um ser humano com virtudes e defeitos, é um ser humano em evolução. Então, acho que o primeiro passo, o primeiro conselho que eu daria para qualquer pessoa é reconhecer que precisa mudar e evoluir algumas coisas. Isso não é demérito algum, pelo contrário, é uma virtude. Sim. Tá? Então, esse é o que eu falo para as pessoas. E o segundo ponto vai buscar aí, se você quer buscar se desenvolver, vai buscar aprender com quem tem resultado. Eu acho que contra resultados não há argumentos. Então, vai buscar aí, de repente, para mim, eu falo, é um prazer imenso quando eu tenho vocês como alunos, mas se não for comigo e for com outro profissional que também seja bom, que tenha resultado, que entregue, cara, está tudo certo. Isso, a minha mentalidade é de abundância. Quanto mais pessoas estiverem fazendo isso e propagando ajuda para as outras pessoas se desenvolverem emocionalmente, a gente vai ter um mundo melhor muito mais rápido, né? Mas se quiser ser meu aluno, quiser ser meu eventualmente fazer um trabalho individualizado, vai ser um prazer imenso também. Pessoal, redes sociais, passa rapidinho. Meu é @RenatoBuozzi com S. B-U-O-S de saber e I de inteligência. Nada modesto, não tem nada a ver comigo, mas uma referência. Renato Buozzi. Vai aparecer aí embaixo. E o meu?
O meu Instagram é o @soucaiomelo. Eu tô todo dia lá me comunicando com o pessoal, abrindo caixinha de perguntas, tirando dúvida da galera. Então, @soucaiomelo com um L só. Vocês vão me encontrar lá e a gente vai estar interagindo juntos. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a presença desses dois grandes líderes, cada um no seu segmento, Renato Buozzi e Caio Melo. Uma honra receber vocês aqui no Leader Talks. E, pessoal, isso é o 360 Graus, esse grupo de network voltado para conexão e para conhecimento. Eu quero receber aqui nessa mesa, nesse programa, você, líder, empreendedor, influenciador. Eu quero ouvir a tua história, eu quero que você compartilhe as suas ideias e também possa agregar com sua experiência a quem está assistindo, como esses dois gigantes, queridos amigos e grandes profissionais fizeram essa noite. Então, toda terça-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal, participe, compartilhe, curta e siga o canal Leader Talks no YouTube. Quero agradecer também ao Milton, aqui do estúdio M Filmes, nosso grande parceiro, que disponibilizou toda essa estrutura para que esse programa pudesse acontecer. Estúdio M Filmes, melhor estúdio de Ribeirão Preto, com certeza. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima.